Boa noite a todos. Gisele, testa só aí para mim, você está me ouvindo? Perfeitamente, doutora. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão conosco aí. Obrigada por estarem conosco, né? Acho que a gente hoje é um marco muito importante para nós falar dessa jornada aí, primeira jornada digital, falando sobre o cuidado que transforma a experiência do paciente. Muito falando o que a gente acredita na Rede D'Or, né? Eu acho que eu preciso agradecer a todos os que compraram essa ideia, vão estar conosco de segunda a quarta-feira, comemorando aí a Semana Mundial da Experiência do Paciente, mas também dos que escreveram e que vão estar nos assistindo e conversando conosco, porque a proposta é que o espaço seja um espaço de reflexão, um espaço que a gente possa discutir esse tema, que é tão atual, mas também tão modismo e que nem sempre trabalhado como a gente acredita. Então, acho que o nosso objetivo aqui muito é provocar para essa reflexão e deixar vocês absolutamente à vontade para contribuir com essas discussões aqui, que a gente possa enriquecer a nossa forma de entender a verdadeira experiência do paciente, muito mais do que um momento de métrica, mas um momento que o paciente passa pelas nossas instituições de saúde, qualquer que seja a instituição de saúde, e quando nós formatamos essa jornada, eu tenho que colocar como é que isso começou, né, Gisele? Lembrando bem que a gente, originariamente, estou saudando a Gisele aqui, mas eu quero saudar em nome dela todo o grupo que a gente montou para fazer uma discussão sobre a experiência do paciente, provocada até pelos princípios da JCI, quando lançaram aí a sétima edição do manual, que agora já estamos até na oitava, mas na sétima edição do manual eles traziam um capítulo novo, um PCC, um cuidado centrado no paciente. Nós paramos naquele momento para entender o que queriam reunir ali, além da parte de direitos e deveres, de educação do paciente e das métricas, mas que tinha naquele conteúdo. E aí nasceu um grupo de trabalho, do qual muitas das pessoas que vão estar conosco nesses 3 dias fazem parte, e que nós entendemos que a gente precisava formatar não só uma política, uma norma orientadora do que a gente entenderia como uma verdadeira experiência do paciente, mas principalmente definir muito claramente os pilares dessa experiência. Porque, como eu disse, né, hoje é modismo, não só nos hospitais, em todo lugar que a gente vai, todo mundo quer logo perguntar como é que foi a experiência. Tem alguns lugares que mal você acabou de ser atendido, me dá uma estrelinha lá, por favor, né? Já pedem até a nota que querem que dê para isso. E aí a gente entendeu que não era só métrica, que a gente estava falando muito mais do que isso. E muito provocado pela Gisele, que é estudiosa no tema há muito tempo, que está conosco no IDOR coordenando aí curso de experiência do paciente, já fazíamos um curso de curta duração, que foi um sucesso absoluto e deu origem a uma pós-graduação, que ela vai ter oportunidade para falar para vocês depois, mas também pelo grupo que estava trabalhando, Leopoldo, Bruno, Ana Cláudia, Verena, a gente montou um grupo multiprofissional, né, que dava a olhar aí a todos as maneiras como a gente vê o paciente na nossa instituição, e a gente entendeu que a gente precisava trabalhar alguns pilares, e é isso que vocês vão ter nessa jornada. Durante os 3 dias, nós vamos perpassar os 6 pilares, falar de liderança, de governança, falar de infraestrutura e acesso, que vai ser no dia de hoje, mas também falar de engajamento da equipe, de envolvimento do paciente, do familiar, de políticas e métricas e da excelência clínica e do valor em saúde, que é onde a gente precisa chegar. Mas nada mais é do que trazer o paciente para o centro do cuidado e cada um de nós olhar esse paciente como se fôssemos nós internados nessa ou em atendimento nessa situação, como nós gostaríamos que a instituição de saúde visse esse cuidado, né? Eu acho que é muito pertinente a gente fazer essa discussão. Nós tivemos o prazer de, a partir dessa norma descrita para a Regidor, também fazer uma pesquisa, primeira pesquisa, também acho que vocês vão ter oportunidade de perpassar por esse assunto, que foi uma primeira pesquisa com o olhar do profissional de saúde, porque a gente insiste muito, não adianta ficar perguntando satisfação do paciente se a gente não está querendo entender como o nosso profissional de saúde está entendendo esse cuidado do paciente, né? Então, nós fizemos uma pesquisa, essa pesquisa gerou um trabalho, um artigo científico que já foi publicado, muito incentivado pelo Dr. Leopoldo, que é o nosso mestre nessas questões de publicação e de provocações, para que a gente tenha cada vez mais publicações. E isso foi um sucesso. Eu acho que hoje eu tive o prazer recente de participar de um congresso onde a palestrante que falava depois de mim citava exatamente a nossa pesquisa como uma importante ferramenta de mostrar que o engajamento da equipe de trabalho
é necessário que a gente entenda esse engajamento para que a gente possa continuar buscando a satisfação do paciente. Então, a minha fala hoje é de boas-vindas para todos vocês, de agradecimento. Eu fico muito feliz da gente estar chegando a esse momento. Eu acho que, na verdade, não é chegando, é partindo deste momento, né, Gisele, porque a gente teve mais de 1.000 inscrições para essa jornada, então é fruto que o tema é necessário, sim, que tem muita reflexão para ser feita. E, como eu disse, a nossa expectativa é que a gente tenha um momento de troca. Então, eu não vou me alongar muito, porque a gente ainda tem aí uma abertura também do vice-presidente de São Paulo, que também nos deu muita força, o doutor Zé Jair, que também vai dar as boas-vindas para a gente, e a Gisele, para falar com vocês aí de como vai ser a nossa programação dos 3 dias. Mas eu estou muito feliz com esse momento, porque eu acho que é um marco que a gente realmente consolida aí a maneira como a gente acredita numa verdadeira experiência do paciente. Entender as demandas, entender as angústias, entender a participação da equipe multi nesse processo, entender como é importante a gente ter diretrizes para direcionar tudo isso, para que as pessoas entendam. Hoje eu tive a felicidade de ver um código de direitos e deveres em braille, Gisele. Então, assim, cada vez mais, além da gente já pedir, né, muito que a gente tem aí em várias línguas, considerando aí as diferenças linguísticas que a gente tem em vários hospitais, mas hoje a gente conseguiu também vivenciar um hospital que faz um curso de Libras para os profissionais dele e tem direitos e deveres e todos os termos em braille, para fazer a inclusão cada vez maior de toda a nossa população, que é tudo que a gente acredita. Acho que no final está tudo junto, né? A Rede D'Or trabalha muito claramente o ESG, as questões de ambiente, de social, de governança, de entender a importância da sustentabilidade no nosso negócio, para que a gente possa chegar no final dessa história no verdadeiro valor que a gente agrega para o paciente. Então, os 3 dias desse encontro da jornada digital vão passar por todos esses pilares. Eu acho que aqueles que conseguirem assistir durante os 3 dias certamente vão sair dessa experiência muito mais enriquecido sobre um debate de um tema, que muitas vezes fragmenta, fica com o olhar viciado, entendendo que é métrica, que é cultura justa, que é liderança, quando na verdade tem que ser tudo junto. Os convidados de hoje vão ter oportunidade para falar para a gente sobre liderança e sobre estrutura, e eu estou na maior expectativa, porque eu acho que a gente só vai fortalecer tudo que a gente já descreveu como norma. Então, eu queria, na pessoa da Gisele, agradecer muito o time que trabalhou esse conteúdo. A gente trabalhou mais de 2 anos nesse grupo de trabalho, mas a gente pode se dizer aí muito feliz com o sucesso que a gente conseguiu ter, não só da normativa, como da pesquisa e agora como a jornada. Então, obrigada, Gisele, na sua pessoa, a todo o time. E eu passo a palavra para você. Obrigada, doutora, que nos sustenta aí, né? A cada passo está ali patrocinando. Eu agradeço também em nome do time. Hoje é um dia muito especial. Eu não vou ser redundante na minha fala. Quero convidar todos e todas para que hoje nós vamos orbitar, então, nos eixos liderança e governança, infraestrutura. Amanhã, dia 29, engajamento de equipes e envolvimento do paciente e da família. E na quarta-feira, políticas e métricas e excelência clínica e valor em saúde. Tenho recadinhos. Ao longo das 2 palestras, o IDOR vai disponibilizar um link no chat para que todos vocês, 240 participantes aqui, e meu coração está quase que nesse mesmo número na frequência, de tanta alegria, para que vocês coloquem nome e número de telefone. Todo final de noite, né, às 20h30, a gente vai realizar um sorteio no primeiro, no segundo e no terceiro dia de livros que vão auxiliar no desenvolvimento e nessa imersão em relação ao tema. E no último dia, além dos livros, a gente vai ter uma surpresa também no sorteio para quem estiver aí conosco. O IDOR vai disponibilizar também o certificado enviado no e-mail de cadastro de vocês para essa jornada. E agora, sem mais, eu peço o apoio que coloque na nossa tela, então, o Dr. José Jair, nosso vice-presidente, representando a alta liderança da Rede D'Or, dando boas-vindas aqui para todos e todas presentes. Obrigada.
Boa noite a todos, eu sou o Dr. José Jair, vice-presidente da Redidor São Luís. Em primeiro lugar, eu queria dar boas-vindas a todos os convidados e participantes da primeira jornada de experiência do paciente da Redidor São Luís. Em segundo lugar, eu não posso deixar de agradecer pelo honroso convite a que me foi feito para que eu fizesse a abertura desse importante evento. Experiência do paciente é um tema da moda. Falamos muito de experiência do paciente, mas tenho certeza que para todos nós também é um tema extremamente inspirador. E na Redidor São Luís nós falamos de experiência do paciente todos os dias. E temos o dever, temos no nosso DNA, que nós temos que proporcionar a melhor experiência e apesar de estar no hospital, que o paciente saia daqui com alguma memória importante sobre o cuidado que ele teve aqui dentro. Para vocês terem uma ideia da importância do tema dentro da nossa instituição, que nós temos 3 pilares estratégicos: qualidade técnica, qualidade percebida e, obviamente, que resultado econômico-financeiro. Até aqui eu não falei de experiência do paciente dentro deste triângulo, mas agora eu vou falar o que é a experiência do paciente. É a soma da qualidade técnica somada com a qualidade do percebida, que é igual a experiência do paciente. A gente nunca pode isolar qualidade percebida de qualidade técnica. Não existe essa relação de opção. É a soma dos dois que vai proporcionar a melhor experiência aos nossos pacientes e também a experiência inclui familiares, cuidadores. E não podemos deixar jamais de esquecer do cuidado centrado do nosso paciente. Isso também faz parte da experiência. Todo mundo na linha do cuidado, todo mundo se dedicando, todo mundo prestando atenção, dando um pouco de si para o paciente, para o acompanhante, para o cuidador, planejando esse cuidado junto com uma excelente alimentação, uma excelente estrutura física, a atenção de cada um de nós. É isso que vai ocasionar e é isso que vai resultar na melhor experiência. Nem sempre nós vamos poder oferecer ao nosso paciente o melhor desfecho, mas com certeza podemos oferecer o melhor cuidado e a melhor experiência. Eu espero que em poucas palavras eu tenha traduzido o objetivo deste evento. Eu tenho certeza que a troca de experiências que teremos nesses próximos encontros vai trazer um aprendizado muito importante para cada um de nós. Então eu queria mais uma vez agradecer, parabenizar a comissão organizadora pelo evento. Eu espero que cada um de vocês troque muitas das suas experiências aqui e que esse evento traga muito aprendizado a cada um de vocês. Boa noite e aproveitem bastante. Muito bem, muito bem. Vamos começar então essa noite falando do primeiro eixo, liderança e governança. E aí eu vou pedir toda a licença, doutor Eduardo Darzé. Eu vou fazer a minha leitura e primeiro eu quero dizer que aqui estamos com o doutor Eduardo Darzé. Ele é médico de formação, é um especialista em cardiologia, um gestor, diretor-geral do Hospital Cardiopulmonar. Ele é professor adjunto da disciplina de cardiologia da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E aí, o doutor Eduardo, com tantas outras qualificações, e fiquem à vontade, podem visitar o LinkedIn do doutor Eduardo, podem chamar ele no LinkedIn. Ele é uma pessoa que vocês vão perceber que adora diminuir distâncias. O doutor Eduardo se descreve, aí como a gente está falando de um encontro de experiências, doutor Eduardo, e eu já alinhei a sua expectativa, o doutor Eduardo se descreveu para mim como médico gestor e gestor médico, equilibrando os desafios de cuidar dos pacientes individualmente como médico e coletivamente como gestor. Mas, doutor Eduardo, eu gosto de trabalhar com experiência. E eu fui entender o que as pessoas falam do senhor quando o senhor sai da sala. Eu peguei um recorte aqui que me emocionou bastante. Traduzi ipsiliteris o que alguns liderados do senhor me disseram. Exemplo de liderança humana, que estabelece parcerias genuínas com seus liderados.
A tradução da estratégia que o Dr. Eduardo faz sempre aplica cuidadosamente, generosamente um filtro, de forma que essa estratégia, quando chega na ponta, fica mais fácil de entender. E eu quero dizer uma coisa para o senhor, Dr. Eduardo. É uma honra tê-lo por aqui. Aqui eu abro a fala para que o senhor nos apresente esse médico, esse gestor e esse ser humano que faz parte desse movimento da transformação. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Essa última parte aqui não estava ligada desses depoimentos, não, né? Essa foi surpresa. Mas muito bem, obrigado pelo convite a você e a Eridea. É uma honra, fico muito feliz de participar dessa jornada, num tema absolutamente essencial, já foi dito por todos, e as palavras de Zé Jair foram muito importantes no sentido de mostrar que a experiência do paciente se desdobra e envolve todos os três pilares da gestão na rede DOR. Então, é um tema realmente essencial. E, como disse a Lidéia, precisa ser tratado de forma séria, né? De forma séria, não como puro modismo, né? Como pura métrica. Então, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar ao longo desses 3 dias de vários aspectos ligados à experiência do paciente dentro de um arcabouço que foi proposto pela Rede DOR, né? De pilares que sustentam e orientam todos os hospitais a construírem seus próprios programas de experiência do paciente. E, Gisele, você me permitir começar com um comentário específico. Eu não preparei uma apresentação formal, eu acho que a gente tem 30 minutos, 40 minutos, eu acho, para discutir. Eu acho que queria preservar esse tempo para a gente conversar um pouquinho mais e até para eu aprender um pouquinho mais, porque você certamente entende mais do assunto do que eu. Mas o eixo que coube a nós dois comentar inicialmente é o eixo de liderança e governança. Eu acho que esse é um ótimo começo, porque se a gente quiser ver como as coisas vão terminar, basta ver como elas vão começar, né? Então, o começo de tudo isso é a governança, né? É a governança. É a governança de um programa sistêmico importante como um programa de experiência do paciente, passa pelo estabelecimento de uma governança para o programa, que deve ser baseada, obviamente, numa governança corporativa proposta, sólida pela rede. Então, o documento que ele mencionou é um exemplo de parte dessa governança, né? Existe ali uma tentativa de mostrar um arcabouço teórico, referências teóricas, para que as pessoas possam se basear na construção de iniciativas práticas. Mas se a gente parte para a prática sem entender exatamente o que está envolvido nesse processo, a gente acaba se perdendo no caminho. Então, a governança, que obviamente esse conjunto de normas e teorias e práticas que compõem a forma que você basicamente gera e controla uma empresa, deve ser desdobrado para o programa de experiência, né? As pessoas precisam saber dentro do programa quem responde a quem, qual é a responsabilidade individual, atribuições de cada um, como é que as pessoas se comunicam, qual é o sistema de comunicação ideal, como é que as decisões são tomadas, né? Quais são os valores envolvidos, qual é a nossa visão para o programa. Então, tudo isso é fundamental que a gente comece a partir do estabelecimento de uma governança que faça sentido para todos que participam do programa de experiência. E no programa de experiência isso é talvez mais crítico ainda do que qualquer outro programa, porque não existe programa mais sistêmico que envolva todos os setores e todos os colaboradores do que o programa de experiência do paciente. Então, só um comentário inicial para mostrar como a governança é fundamental para que a gente tenha sucesso lá na frente, quando a gente começar a trabalhar na prática, nas ações e iniciativas práticas que promovem uma experiência adequada para os nossos pacientes e familiares. Doutor Eduardo, a gente sente o reflexo, e a doutora Iledeia, que anda por esse Brasil afora e há alguns bons anos, estuda e ajuda a implementação de desenhos de governança dentro das instituições, a gente acompanha cada vez mais movimentos em que tanto o sucesso como o insucesso de instituições que trabalham não só eixos voltados para a experiência, até porque está tudo tão junto, né? Quando a gente fala
de desfecho, a gente está falando da experiência que essas pessoas tiveram durante o contínuo do cuidado, a qualidade de segurança que foi aplicada nesse atendimento, mas quando a gente chega em algumas instituições e que esse desenho de papéis e responsabilidades ele não está claro, esse líder ele não tem esse olhar voltado para esse eixo experiência do paciente, é quase que impossível. Você pode até ter dentro dessa instituição ilhas, né, que trabalham ali de forma isolada, mas definitivamente quando você entra dentro dessa instituição, não é um lugar que a gente sente que essa cultura está em movimento e esse movimento é voltado para a experiência. Na sua prática diária, e assim como eu, como o doutor Eledé e tantas outras pessoas que estão aqui, já se depararam com situações em que a gente quer fazer um movimento, a gente precisa que essa governança tenha uma clareza, e na sua prática como gestor, dentro da sua atuação, como que foi, traga, né? Como que foi algum movimento que você teve que fazer de desenho para conseguir daí sistematizar uma estratégia e, obviamente, uma estratégia voltada aí para esse eixo pessoa, né? Falando tanto de colaborador como de paciente. Então, talvez eu possa responder essa pergunta contando uma história de uma vivência recente minha, e reforçando, né, não há como trabalhar a experiência do paciente sem trabalhar a experiência do colaborador. Isso, nosso comitê de experiência, como em muitos lugares, nosso comitê de experiência do paciente é o local, é o fórum onde a gente discute, trabalha iniciativas em prol da experiência do colaborador. É impossível esperar que um colaborador infeliz, estressado, preocupado, promova uma experiência adequada para os nossos pacientes. Então, obviamente, essas coisas precisam, como você acabou de dizer, precisam caminhar juntas, né? Mas uma vivência minha, eu dizia, recentemente eu saí do hospital e, ao passar pela recepção, a recepcionista, a colaboradora recepcionista, me chamou pelo nome, Dr. Darzé, e estendeu a mão por cima da bancada, né? Eu inicialmente estranhei um pouco, mas me aproximei, estendi minha mão, ela segurou minha mão, olhou para mim e fez: Doutor, nós estamos um pouco preocupados com o senhor. Obviamente, fiquei um pouquinho sem entender bem exatamente o que estava acontecendo, mas ela me disse que as pessoas estavam comentando que nas últimas semanas perceberam que eu estava entrando no hospital e não estava falando com as pessoas da forma que costumava falar. E que ela olhou para mim e disse assim: Doutor, talvez esteja acontecendo alguma coisa, mas fique bem logo, que o senhor é muito importante para todos nós. Aí eu estava atônito, fui mais atônito ainda, não sabia exatamente o que dizer, e finalmente disse: muito obrigado, não se preocupe, etc. Disse qualquer coisa e fui embora. E fiquei pensando nisso depois, essa confusão mental inicial se transformou numa felicidade dupla, né? Porque, primeiro, obviamente, saber que você é importante para um conjunto de pessoas obviamente, muito satisfatório, todo mundo ficaria feliz. E segundo, porque essa pessoa, recepcionista, teve a iniciativa e a liberdade de chamar o diretor-geral de um hospital na sua saída, segurar a mão da pessoa e dizer que estava preocupado por ela. E estava preocupado com atitudes recentes. Não entrou em detalhes, não invadiu, nada disso, mas só deixou claro que estava preocupado e queria que eu soubesse que eu era importante para todas aquelas pessoas que trabalhavam ali com ela. Então, aquilo me deixou muito feliz e eu fiquei tentando resgatar coisas que talvez eu tenha feito coletivamente, a instituição fez, para que aquela pessoa recepcionista tivesse espontaneamente a liberdade de chamar o diretor-geral para falar nesses termos. E eu me lembrei que ela participou de uma iniciativa muito feliz e muito importante em vários hospitais da rede, que é o Café com Prosa com a diretoria, né? Café e Prosa com a diretoria. É uma reunião de petit comité, umas 10 ou 12 pessoas, colaboradores que querem participar desse café, e o diretor-geral e o diretor médico normalmente sentam e conversam sem pauta específica, mas com uma metodologia específica, onde os diretores, obviamente, se posicionam de uma forma mais próxima, abrem um canal de fala muito
calibrado, uma escuta muito calibrada, para que as pessoas se sintam à vontade de falar. E essa pessoa participou algumas semanas antes desse café, e ali o diretor tem a oportunidade de transformar a relação da liderança com as pessoas que trabalham na ponta e criar um ambiente seguro, criar um ambiente propício para uma experiência adequada do colaborador. E eu me lembro bem, naquele encontro, ela fez críticas a alguns aspectos dos processos em que ela trabalhava, ficou muito à vontade para falar, fez vários elogios também. E eu acho que ali, pela postura nossa, da diretoria, de se posicionar também de forma também a mostrar suas fragilidades, seus receios. Eu falo sobre minhas preocupações na instituição, falo sobre minhas limitações, meus erros, meus problemas. Eu acho que ali, a partir dessa posição, as pessoas começam a se sentir mais próximas. E se sentindo mais próximas, você começa a criar um vínculo que é absolutamente necessário para que o ambiente da famosa segurança psicológica se estabeleça. Eu acho que foi muito bom ter ouvido dessa recepcionista o que ela disse a mim, porque não só o conteúdo da fala foi para mim tocante, mas também o que foi feito anteriormente para que ela fosse capaz de se manifestar tão livremente assim e tão espontaneamente, mostra que a gente está no caminho certo. Então esse é um exemplo na prática do que é que o diretor pode fazer, do que é que a liderança pode fazer, se eu pudesse sumarizar, e cria um ambiente propício para que você possa se comunicar. Segundo, se coloque numa posição no mesmo patamar que as pessoas. Mostre que você também tem receios, que você também tem medos, que você tem fragilidades. E depois abra um canal, estimule a fala, né? Não coercivamente, mas você promova e convoque as pessoas a falar de uma forma educada, de uma forma mais tranquila, porque elas não se sintam obrigadas a falar. Mas eu acho que esse exemplo do café com a diretoria é um ambiente preciosíssimo para você criar um vínculo progressivo com sua força de trabalho. Doutor Eduardo, tem uma estudiosa, Erin Meyer, ela é americana, e ela é uma estudiosa, e o tema de obsessão quase dela, né? Porque quando você começa a buscar o que ela já escreveu, tem muita coisa. Ela fala sobre distância de poder, né? Nas organizações de uma forma geral. E num determinado estudo, ela cita o Brasil como o quinto, né, no ranking que ela fez mundial, de uma maior prevalência de um comportamento onde o poder, né, o autocrata, o poder mandatório, coercivo, ele está presente. Então, a gente ainda tem essa cultura dentro do nosso país, né? Ouvir você trazer um médico que tem uma formação que por si só, agora, né, a gente tenta desmistificar esse posicionamento do médico, sendo ele parte da equipe multidisciplinar, para que de forma colaborativa a gente entregue valor para esse paciente. Então, você tem um médico, gestor, homem, e um laço, né, vermelho, que mora num país onde tem essa cultura ainda, né, prevalente, que é o poder tomando aí, né, as decisões pautadas em um poder autocrata. Então, sem essa visão de diminuição dessa distância, sem esse lugar protegido psicologicamente para que as pessoas consigam se manifestar. Mas você é uma pessoa, mesmo sendo gestor, e você tem essa agenda, e eu entendo que a liderança, pelo exemplo, ela é melhor que muita coisa, né? Mas você é um. Como que você aglutina, né? Como que você monta um time que segue esse modus operandi? Porque o café com o gestor acontece, ali traz insumos para que você consiga direcionar essas ações, né, com foco nessas pessoas que estiveram ali, que vai reverberar nos pacientes, mas como que você consegue
montar um time e motivar o seu time para que isso aconteça nesses momentos, né? Naquele momento ali do gestor de 5 pessoas, do gerente de 50 pessoas, e que todos tenham esse mesmo comportamento. Eu acho que aí você volta um pouquinho para governança, né? A construção de uma cultura que reflita esse pensamento, que pode ser somente do diretor, não pode ser somente do diretor, exige, antes de mais nada, uma governança bem estruturada, porque na governança você tem princípios explícitos, né? Objetivos estratégicos explícitos e estratégias que busquem atingir esses objetivos explícitos também. E o desdobramento de todos esses princípios, estratégias e objetivos precisa acontecer na instituição. Então, a governança bem estruturada passa por estratégias de desdobramento desses princípios, estratégias e objetivos. Então, o básico, inicialmente, dentro de uma governança corporativa, é que você tenha, primeiramente, comitês que tratem do tema, comitês representativos em termos de lideranças, e que essas pessoas entendam que precisam desdobrar isso para outros tipos de fóruns que atinjam as pessoas na ponta. Então, existem vários exemplos disso, além dos comitês gerenciais executivos normais que fazem parte de qualquer instituição. Um exemplo que eu gosto muito, que serve como, ao mesmo tempo, informativo, engajador e também uma forma de você ao mesmo tempo um sistema de comunicação ágil, de cima para baixo, de baixo para cima, são as rondas executivas de segurança, né? São as rondas operacionais, rondas de segurança, são os famosos huddles, né? Eu acho que se você consegue, se você ensina, vamos dizer assim, treina as pessoas a fazerem um huddle da forma com que foi construído, com os princípios corretos e na prática correta, você consegue tratar de temas específicos de uma forma bem estruturada e levar essas informações para a ponta. Então, o próprio huddle de segurança, onde todo mundo tem uma voz, todo mundo precisa falar, todo mundo fala dentro de encontros rápidos, né? Isso já é uma forma de dizer você tem direito de falar. Mais do que isso, nós esperamos que você fale. Então, eu acho que o huddle de segurança, da forma como foi concebido tradicionalmente, é uma iniciativa prática, além dos comitês executivos, né, de formar essa cultura e transmitir esses princípios que você mencionou e que estavam nesse exemplo aqui que eu também descrevi. Eu separei uma pergunta aqui para que você trouxesse sua experiência, né? Então, a gente falou de desenho de governança, papéis e responsabilidades de forma clara, uma liderança por exemplo, agendas que não sejam agendas com um formato formal, mas que tenham metodologia para que elas sejam conduzidas, respeitando esse lugar de fala e de escuta, agindo em cima do que vem naquele lugar, né, para que aquilo se reverbere de uma forma positiva para esses profissionais. Essa distância de poder, com o exemplo que você trouxe, de alguém que se preocupou com você genuinamente, porque teve uma conexão nesse encontro, né? Então, essa pessoa se preocupou quando você passou pela recepção, acho que isso é um marcador bom. Então, a gente está falando de uma instituição que está respirando essa cultura que você vai dando tom. E aí, esse colaborador tem um lugar patrocinado pela alta liderança representado por você, que são esses comitês também, que é um outro tipo de momento muito produtivo, onde os comitês de colaboradores conseguem trazer insumos para que essa gestão seja participativa. Mas dentro desse sistema super complexo, né, doutor Darzé, que a gente tem, um ambiente hospitalar, dentro do ecossistema de saúde, a gente tem a complexidade como primeiro nome, né? Uhum. Como manter um processo de cultura justa diante de tantas pessoas que estão expostas, né, a um ambiente complexo, a riscos postos, e que isso pode se desdobrar em algum momento em eventos
ou quase, né, erros, como colocar a cultura justa dentro dessa instituição, porque aqui eu tenho esses colaboradores que estão sendo ouvidos, lugares de fala e de escuta, uma equipe que sabe papéis e responsabilidades, mas aí tem aquilo que vem no calor da emoção, né? Que é a falha, que é o erro. Como que você faz para lidar com isso como gestor, sentado na cadeira de diretor-geral, e transformar essa instituição numa instituição que salvaguarda essa cultura justa? Eu acho que no cerne da cultura justa está um conceito fundamental, que é o conceito de erro e falha, né? Que, de forma geral, é encarada de uma forma muito negativa, sempre. Nós todos aprendemos que o erro é indesejável, que a falha é para ser punida, e dentro do conceito de cultura justa, e isso se desdobra para todos os conceitos de ciência de melhoria, todos os conceitos da ciência da segurança, passam por essa subversão do conceito de erro e falha, né? Onde ela se transforma numa oportunidade de aprendizado. E é quase desejável, dada a inevitabilidade do erro, quase desejável que os pequenos erros apareçam, né? Que as pequenas falhas apareçam de forma muito exuberante, para que a gente previna as grandes falhas, né? Aquelas que atingem o paciente e causam dano aos nossos pacientes. Então, eu acho que o tema erro, o tema falha precisa ser tratado sistematicamente. É preciso fazer um esforço voluntário, sistemático, para que essa temática, essa pauta esteja presente em todas as nossas reuniões. Então, as pessoas precisam entender que o erro faz parte da vida e do ser humano e de que, dentro de um ambiente de saúde no hospital, ele precisa ser encarado como uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de aprender como não fazer e como fazer. E se a gente não fala sobre isso abertamente, se você não tem um espaço dedicado para mostrar que você também erra, que você tem falhas, dificilmente as pessoas vão voluntariamente revelar as suas falhas ou apontar falhas dos outros, né? E a cultura fora desse conceito é muito forte, né? Onde as pessoas não deduram ninguém, onde as pessoas não delatam ninguém, onde as pessoas não apontam, não revelam suas fragilidades, seus próprios erros. Então, subverter essa cultura é muito difícil, né? É preciso falar disso recorrentemente, recorrentemente, apresentar qual é o conceito, como a instituição enxerga o erro e a falha, e como elas podem qual é o canal de comunicação que elas têm para revelar falhas, erros que podem ser oportunidades grandes de evitar grandes catástrofes, grandes danos para os nossos pacientes. Então, eu acho que no centro dessa questão está o conceito de erro, e eu gosto sempre de uma frase de Beckett, escritor irlandês, sempre de um livro dele, ele, com seu estilo bem lacônico mesmo, ele diz uma coisa parecida com errou, tente outra vez, continue, errou de novo, erre, mas erre melhor. Então, o conceito de errar melhor, eu acho que é essencial. Eu acho que errar melhor está aí traduz bem o nosso conceito de erro e falha, né? Traz aí a inevitabilidade do erro, você vai errar. Agora, faça alguma coisa com essa falha, né? Vá melhorando e vá errando melhor até que você acerta. Então, esse é um conceito que precisa ser trabalhado fortemente, porque a cultura é totalmente inversa, né? A cultura é totalmente inversa. Exato. Muito bom. Estamos aqui chegando ao fim desse nosso momento breve, e eu quero deixar 3 lembretes. Primeiro, que nós estamos com o link para que todos os 352 participantes que estão logados aqui agora deixem o seu nome e telefone para que a gente consiga fazer, ao final desse bloco, desse dia, o sorteio. Segundo recadinho, quando o doutor Eduardo e eu nos despedirmos, antes de eu anunciar a próxima mesa, que vai ser moderada por Kelly Pina Vaz, com a presença da Patrícia D'Alessandro,
O Gabriel, que está no apoio do IDOR, ele vai projetar na tela um QR Code. Então, isso vai acontecer ao longo dos 3 dias. Esse QR Code, ele tem um artigo pago sobre, recente, sobre o tema que acabou de ser discutido, e tanto em português como em inglês, a gente teve o cuidado de disponibilizar o material para acesso fácil, para quem não tem facilidade com a língua inglesa, conseguir aproveitar aí a sinapse que está superaquecida e continuar lendo um pouquinho mais. E terminando a minha fala aqui nesse bloco, eu vou ficar com a comissão organizadora disponibilizando vários materiais para que vocês baixem no chat, fiquem aqui conosco ao longo desses minutos. Doutor Eduardo, quero terminar aqui esse momento, e isso é para mim, para você, para as 352 pessoas que estão aqui, Kelly, que já está na tela conosco. Eu vou tomar a liberdade de parafrasear, né? Então, trazer Margaret Mead, uma socióloga inglesa. Nunca duvidem da capacidade de um pequeno grupo de pessoas motivadas mudarem o mundo, porque sempre foi assim, doutor Eduardo. Então, agora, às 19h45, humildemente, eu agradeço a sua participação, a sua fala. Eu peço que você, por gentileza, continue aqui com a gente, apreciando as observações que foram feitas em relação ao seu posicionamento, aos seus insights trazidos aqui, mas eu já quero dar meu spoiler dizendo que serenidade, tranquilidade, paz na fala foi o sentimento experienciado aqui nesses minutos. Muito obrigada, doutor Eduardo. Obrigado, Gisele. Foi um prazer. Estarei aqui com vocês a noite toda. Obrigado. Obrigada, doutor. Gabriel, então, enquanto a Kelly e a Patrícia estão se preparando, se você puder projetar, por favor, o QR Code. Aí está disponível o material em inglês e português de um artigo extremamente relevante, com insights também sobre a importância da liderança e governança para a experiência do paciente. Para além desse material, ao longo da nossa jornada aqui, a comissão organizadora vai disponibilizar outros materiais, aproveitem, salvem, façam uma biblioteca do bem para que o tema esteja sempre guardado ali. Agora eu chamo minha parceira, minha amiga, Kelly Pinavaz, que vai comandar aí essa mesa junto com Patrícia D'Alessandro, falando sobre infraestrutura e acesso voltado aí para a experiência do paciente. Obrigada, minha querida. Obrigada, minhas queridas. Sejam bem-vindas. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, Gisele? Então, boa noite a todos. Foi excelente realmente a aula do Dr. Eduardo. Hoje eu estava relembrando meus 30 anos de profissão e como a gente vai falar agora sobre infraestrutura e acesso, eu pensei como eram os hospitais antigamente, né? Na época que eu me formei. E aí, lendo tudo sobre a Patrícia, que é a nossa palestrante de hoje, eu pensei como que a gente está tendo uma oportunidade de mudança, né? Então, para falar de infraestrutura, de acesso, de transformações, né? Eu trago aqui hoje com vocês, né, Patrícia D'Alessandro, que é a nossa convidada. Ela é arquiteta, ela é especialista em neuroarquitetura e neurociências do comportamento. Patrícia, então, está aqui hoje com a gente, veio de longe, né, Patrícia? Está de férias, está fora do Brasil, mas está aqui junto com a gente hoje. E seja bem-vinda, é um prazer escutar um pouquinho você falar de como a gente pode fazer a experiência do paciente diferente, né? A noite é toda sua. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho. Eu sou arquiteta, tenho um escritório de arquitetura em Florianópolis e trabalho já há mais de 20 anos na área da saúde e com hospitais, projetos de hospitais e clínicas. E
Eu tô 5 horas na frente de vocês. Na verdade, eu tô de férias, mas eu tô fazendo um intercâmbio, que é uma das coisas também que eu sempre penso assim, a gente não pode nunca parar de estudar, né? Então, além de ter tido as especializações que eu fiz em arquitetura da saúde, neurociência aplicada à arquitetura e neurociência do comportamento, eu vim aqui também estudar inglês. Então, eu estou em Malta, né? Por isso que eu estou 5 horas na frente de vocês. Mas eu acho que é bem importante isso, porque ao longo da minha trajetória como arquiteta, eu vi muito a transformação em como a gente, como eu aprendi a projetar hospitais e como hoje eu estou projetando, né? Então, houve uma evolução muito grande nas questões da preocupação, principalmente da experiência do paciente, embora isso esteja muito na moda, esse termo, né, experiência do paciente, humanização dos espaços, mas eu quero trazer aqui para vocês hoje uma linha diferente para a gente pensar sobre o quanto a gente pode utilizar da ciência para transformar os ambientes. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Me diz se está aparecendo para vocês? Ah, sim. Tá assim. Bom, aqui eu começo com uma provocação. Então, qual é a sensação e o sentimento que a gente tem quando vê uma imagem dessa, né? Um corredor escuro, sem luz natural, com uma luz artificial muito fraca, né? A gente vê ali revestimentos antigos, escuros e talvez faltando uma manutenção dentro do hospital. E eu vejo assim, a gente tem uma realidade, né, muito diferente quando a gente vai para o interior dos estados, né? Então, eu vejo assim, a gente trabalha lá em Santa Catarina muito, além das cidades maiores, como Florianópolis, Itajaí, Balneário, a gente também trabalha muito com os hospitais filantrópicos no interior do estado. E a gente vê muito essa realidade, né? Então, como que a gente pode transformar o ambiente e a estrutura física de modo que a gente possa, às vezes, nem colocar tanto recurso, porque às vezes não tem, mas que a gente pode fazer algo diferente, né? Então eu trago essa provocação do que a gente, de como nós arquitetos e também como os gestores podem unir forças para trazer uma experiência melhor dentro desses ambientes. Aqui eu trago outros exemplos. Então, por exemplo, aqui, obviamente, né, são exemplos internacionais. Então, de você ter uma exposição à luz natural, num corredor que você tem cores de tons pastéis, de tons amadeirados, com uma comunicação visual clara, que você consiga, né, se localizar dentro do espaço. Então, a gente já vê um ambiente diferenciado. Muitas vezes a gente não consegue ter essa iluminação natural em abundância, né? Então, nesse caso aqui, um outro exemplo que eu trouxe é a gente trazer dentro daquela nossa jornada dos andares de internação, né? A gente sempre tem os extremos, tentar manter essa janela que tem essa possibilidade, né, de entrar luz natural e não fazer uma salinha administrativa ou com alguma outra função e tampar essa iluminação que entra dentro do corredor, né? Porque isso é muito importante para quem, principalmente para quem está trabalhando dentro do hospital, né? O paciente está dentro do quarto, ou muitas vezes, né, o acompanhante, mas no fundo, no corredor, acaba que a gente tem muito os próprios funcionários trabalhando, né? E aqui eu trago um projeto que a gente fez que não tinha essa possibilidade da janela no corredor. Então, o que a gente propôs, né? Da gente trazer de forma simulada essa iluminação natural de forma artificial, mas que a gente possa ter essa sensação do dia. Aqui a gente trouxe através dos backlights no teto. Eles ligam quando amanhece e desliga quando termina o dia. Então, as pessoas que estão aqui dentro, elas têm uma ideia de que está de dia, né? E quando está de noite, elas estão apagadas. Então, o teto todo é apagado e a gente consegue ter uma iluminação mais indireta. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a questão do ciclo circadiano e quanto a iluminação
ela afeta, né, o nosso relógio biológico. Então isso favorece, inclusive, o bem-estar, né, de quem está ali trabalhando e tudo mais, e passando, de repente, a noite inteira, então você tem a maior parte das luzes desligadas. E falando sobre a experiência no centro do cuidado, e como eu disse também que a experiência não é só humanização, eu acho que tem muito a ver com a questão do que foi falado pelo vice-presidente sobre a qualidade percebida, né? Eu vou dizer que a experiência ela não é só, ela não são fatores isolados, né? A gente não tem só o ambiente bonito, ou um processo muito bem feito, ou uma interação muito bem feita e uma percepção boa. Eu acho que é um conjunto, né? Um conjunto que a gente precisa pensar de uma forma única, né? Então, o ambiente precisa favorecer essa experiência, os processos eles precisam ser claros, a tecnologia precisa ser de fácil acesso, né? E de fácil usabilidade. A interação entre as pessoas também, né? Então, essa interação entre pessoa e tecnologia, muitas vezes as pessoas ficam com medo, com receio de não estar conseguindo falar com o chatbot e não sabe se deu certo, um agendamento, então isso é muito importante dentro de todo o processo. E a percepção, vem a questão da percepção, que é o tempo e o ambiente, né? O tempo percebido, ou seja, o quanto tempo demora até o teu primeiro contato com a instituição, né? Até eu receber, por exemplo, uma resposta, até quando eu entro dentro da edificação de saúde, quando eu sou atendido, será que eu sou rapidamente levado ao destino que eu vou, ou será que eu tenho que passar por vários outros locais, né? Então essa percepção do tempo e do espaço ela é muito importante. E a gente vê que isso são grandes obstáculos que a gente tem em projeto, né? Da gente ter um fluxo mais unidirecional, né? E sem precisar ter que voltar e fazer o paciente ou o acompanhante, enfim, passar por várias etapas sem necessidade. E então eu trago aqui uma linha de pesquisa que é o design baseado em evidências, né? Evidence-based design, que foi na década de 80 o Center for Health Design, que envolveu designers e profissionais da área de saúde, que definiu esse conceito do design baseado em evidências. Então, são decisões que são fundamentadas em pesquisa. Então, a gente usa dados e evidências científicas para a gente poder fazer as escolhas no projeto arquitetônico, né? Então, usa a ciência de base para a ciência aplicada, né? O foco no bem-estar, então a melhoria da saúde através da segurança, satisfação dos usuários, dos pacientes, profissionais e visitantes, né, que é bem importante, a gente tem que pensar em todas as, as esferas, né, dentro do hospital. A interdisciplinaridade, ou seja, integração entre arquitetura, profissionais de saúde, engenharia. Eu digo que a gente nunca trabalha sozinho, nós arquitetos, né? Nós arquitetos, nós trabalhamos em várias mãos e nós precisamos de todas as pessoas, né? Seja toda a equipe de saúde, a equipe de hotelaria, a parte de gestão. A gente precisa ter uma integração entre os profissionais para a gente poder projetar o hospital. Nós arquitetos desenhamos, né? E junto projetamos, mas assim a gente vai entregar para vocês um projeto. Porém, toda a construção ela precisa ser feita com todos os profissionais envolvidos, né? Inclusive com o cliente, se necessário. E o ambiente como agente terapêutico, né? Então a gente precisa reconhecer que o espaço físico ele é um promotor de saúde. Ele sim auxilia na recuperação, né? E na experiência das pessoas. Eu gosto muito dos estudos desse arquiteto, do Ty Farrell. Ele é um arquiteto canadense e já assisti várias palestras dele online e tive a oportunidade de assistir uma palestra presencial no congresso. E ele diz uma coisa que eu acredito muito: o ambiente ele nunca é neutro. Ou ele vai afastar as pessoas, ou ele vai acolher as pessoas. Então ele traz a teoria das supervitaminas, né? Então o ambiente ele precisa de 7 elementos. Uma é a sensação de pertencimento, ou seja, as pessoas precisam se sentir pertencentes a este lugar, né? Se elas não se sentirem pertencentes, elas não vão conseguir se sentir bem.
Variedade. Variedade seria o quê? A gente trabalhar dentro da arquitetura com diversas formas. Então, a gente trazer cores, materiais, formas, né? E aqui eu vou depois trazer para vocês sobre o design biofílico, cores da natureza, materiais de acabamentos que remetem à natureza, formas orgânicas. A gente sabe que isso traz mais uma sensação de conforto, né? De acolhimento. O legado que é estar conectado à comunidade, ao lugar, né? Espaços otimistas que trazem mais felicidades e alegria para as pessoas, espaços vitais, né, que traz experiências, e espaços autênticos que tenham propósito e identidade. A gente não vai projetar um hospital, por exemplo, que seja muito ou muito sofisticado num lugar onde você vai atender, por exemplo, pessoas que não estão acostumadas com aquele ambiente, né? Então isso é uma coisa que pode até, inclusive, afastar as pessoas, né? Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado, trazer uma arquitetura de uma cultura que não faz parte da nossa cultura, né? Que ela faz parte de uma cultura lá da Europa, a Europa que eu estou aqui, mas assim, tipo, trazer, por exemplo, um design de Dubai para o Brasil, será que faz sentido? Né? Então, é isso que a gente tem que tomar o máximo de cuidado, até quando a gente vai buscar repertório para fora do país, né? E através esse outro estudo também que eu acho muito interessante, que é o design baseado em evidências, né? Que é o Roger Ulrich, ele fez um estudo no Hospital da Pensilvânia, olha só, entre 1972 e 1981, ou seja, já faz aí uns bons anos. E ele traz uma experiência que ele fez de pacientes que fizeram a mesma cirurgia, o mesmo tipo de cirurgia, eles tinham o mesmo tipo assim acho que se não me engano era vesícula, se não me engano acho que era vesícula. E eles foram colocados em quartos, né? Uma ala do hospital tinha vista para a natureza e uma ala do hospital tinha vista para um muro, né? Para uma edificação vizinha. E eles analisaram esses pacientes que fizeram a cirurgia e os pacientes com vista para a natureza tiveram menos tempo de internação, menos uso de analgésico, né? E por conta disso, até eu vou trazer aqui para vocês, eu fiz uma simulação no chat GPT para facilitar o entendimento disso, né? Então, para vocês terem essa sensação, porque eu acho que não dá para a gente falar de arquitetura sem colocar imagem, né? Então, essa primeira imagem aqui, eu fiz com uma janela com vista para a natureza, né? Então, para vocês verem, assim, como é agradável a gente olhar para uma janela com vista para a natureza. Agora, a figura do meio, ela com um muro. Imagina você ali, né, no hospital, tentando se recuperar e com uma vista, entrando luz, porém com uma vista para o muro. E a terceira, que não estava na pesquisa do Roger, eu trago como uma opção, por exemplo, quando a gente tem, né, e isso não tem como escapar, em hospitais em grandes centros urbanos, né? Então a gente acaba tendo prédios e tudo mais, mas a gente entende que até quando a gente tem uma visão para prédios, né, que a gente tem uma amplitude, a vista é melhor ainda do que ver um muro, né? Então, por mais que a gente às vezes não tenha a natureza tão perto, por estar dentro de um centro urbano, a gente consegue ter uma amplitude, né? Isso já melhora, o conforto visual ele fica melhor. Um outro estudo que eu trago aqui para vocês, um estudo de caso, inclusive vai sair logo logo um livro onde eu sou coautora em um dos capítulos sobre neuroarquitetura, eu falo sobre esse trabalho também. Uma análise de conforto acústico numa maternidade. E eu acho interessante isso porque uma das maiores reclamações que a gente tem em internação e unidade de terapia intensiva são os barulhos, né? Principalmente de carrinho. No caso das UTIs, a gente tem a questão dos equipamentos também, conversas paralelas, enfim, principalmente quando é salão aberto. E no caso de quartos, a gente também tem a questão do barulho no corredor. Aqui, esse estudo científico, essa pesquisa que eles fizeram, na verdade, na maternidade, eles viram que
eles analisaram, colocaram os equipamentos, que os quartos muitas vezes ficavam com a porta aberta, semi-aberta e muito pouco fechada. E aí eles fizeram um estudo nesses 3 casos, né, fechada, semi-aberta e aberta. E aí eles viram que realmente a semi-aberta e aberta, o nível de decibéis era muito grande, né, de incomodar muito o paciente. E mesmo a fechada, eles escutavam ainda os barulhos de conversa no corredor e de carrinhos e tudo mais. Então aí entra também a questão do conforto acústico, os tipos de revestimento e talvez estrategicamente a gente pensar que as portas, por exemplo, elas podem ficar um pouco mais recuadas para o corredor, onde a gente tem o banheiro na entrada como uma barreira, né, que já ajuda bastante na questão do conforto acústico. Então esse estudo, se alguém quiser anotar, dá para baixar na internet e ler ele, esse artigo é bem interessante, porque ele traz realmente essa questão do conforto acústico. E, além do design baseado em evidências, eu trago aqui também o design salutogênico, né. Então a gente, dentro dessa jornada na área da saúde, a gente, começa a pesquisar e estudar áreas que a gente acha que a gente nem imagina, né, que pode fazer tanta diferença, no ambiente construído. Então, no final da década de 70, então, pra vocês verem como uma coisa mais antiga também, né, não é tão nova, o médico e sociólogo Aaron Antonovsky, ele desenvolveu essa teoria que muda a forma como a gente se relaciona com a saúde. Ele tira a doença e coloca o indivíduo como foco, né? Então, a gente começa a olhar para a pessoa, para o indivíduo, e não só para a doença. Então, para a salutogênese, a saúde ela não é mais a ausência de doença. Ela é a união de fatores biológicos, materiais, emocionais, socioculturais e ambientais. Então, é muito mais do que apenas a ausência de doença. E na década de 90, o professor e pesquisador Alain Delany, eu já tive a oportunidade de ver trabalhos dele também em congressos, resolveu levar essa ideia da salutogênese para o design. Então veio o design salutogênico. Então essa abordagem ela visa promover a saúde e o bem-estar por meio do ambiente construído. Isso tem tudo a ver também com a neuroarquitetura, em estudar o nosso sistema nervoso, estudar como que o nosso corpo reage aos estímulos ambientais e tudo mais. Dentro do design salutogênico, então, a gente tem 3 sensos, né? O senso de compreensão, ou seja, a gente ter um entendimento do espaço, e aqui a gente fala muito sobre a questão da finalização, da comunicação visual, de como que as pessoas se orientam e se entendem dentro do espaço. A gente sabe que o hospital é um ambiente estressor, né? Talvez o aeroporto seja mais, porque eu fui fazer uma conexão com o aeroporto de Roma, quase enlouqueci de tão grande que ele era. Mas era muito bem sinalizado. Mas a gente sabe que estando no hospital, a gente acaba tendo, por conta, né, de ou doença, ou um familiar, a gente acaba tendo um estresse maior. Então, essa questão do senso de compreensão ela é muito importante. O senso de gerenciamento, ou seja, você poder deixar que o usuário tenha o controle do ambiente, isso é sensacional. Né? Então, uma pessoa poder controlar a temperatura, abrir a janela, controlar a quantidade de luz, né? Você poder comprar um mobiliário, por exemplo, que é elétrico, mas a pessoa conseguir utilizar, né? Não ter dificuldade de utilizar, não saber como usar. Então, isso é muito importante. E o senso de significado. Então, tudo que for feito deve ser, de alguma maneira, recompensador para o cérebro. Então, a gente ter a natureza, a conexão com a natureza, a arte aparece muito, né, como um benefício também. A gente, não sei se vocês viram, teve recentemente umas notícias de que uma cidade, se não me engano, na Suíça, um médico prescrevia visitar museus, né? Então, para a gente ver o quanto estar em contato com a arte nos faz bem, né? E dentro do design salutogênico, eu trago algumas questões para o ambiente físico que a gente pode colocar nos nossos projetos, né? Então, uma das coisas que eu me preocupo muito e a gente traz dentro dessa parte de saúde, principalmente, é o respeito ao ciclo circadiano.
a gente sabe, a gente tem um ritmo biológico, né? Onde de manhã a gente libera o cortisol para poder ter as atividades diárias, e à noite a gente começa a liberar a melatonina para poder descansar, né? O cérebro precisa muito desse descanso. E a iluminação artificial, ela é o grande vilão, né, do, do nosso relógio biológico. Então a gente precisa muito tomar cuidado quando a gente faz um projeto de iluminação, quando a gente tem menos iluminação natural dentro dos ambientes, né? Então aqui eu trago alguns estudos que eu pesquisei bastante na época que eu estava fazendo a pós de neurociência aplicada à arquitetura. A Mariana Figueiredo, ela é brasileira, porém é uma pesquisadora que mora nos Estados Unidos, e ela tem muito artigo e pesquisa científica legal sobre isso. Inclusive, até uma pesquisa dela fala sobre os índices de câncer de mama em enfermeiras que trabalham no período noturno. Então, bem interessante vocês pesquisarem na internet, ali no Google Acadêmico, ou mesmo no Google, vocês conseguem encontrar bastante trabalho dela sobre isso. Então, trazendo aqui algumas estratégias que a gente usa nos projetos, né? Então, primeiro, quando possível, a individualização dos leitos de UTI, essa primeira imagem que vocês estão vendo, que aparece com vidro, né? Então, a gente tem ali persianas entre vidros, que a gente possa ter o controle da privacidade, ou deixar ela visível para poder a enfermagem, a equipe médica poder ver o paciente quando a porta estiver fechada. Muita iluminação natural, né, para o paciente ter a sensação do dia, ter a sensação da noite. O quarto de internação do lado, então a gente tem a iluminação de parede, iluminação de teto, iluminação de rodapé. Então, por exemplo, à noite eu não preciso ligar as luzes do teto, eu não preciso ligar as luzes da parede, eu ligo só do rodapé, né? Isso já facilita muito a questão de não atrapalhar a produção de melatonina. Você tem uma iluminação baixa, que mapeia o quarto, né? Então você consegue mapear o quarto, ter a segurança do paciente ou do acompanhante. Muitas vezes é uma pessoa mais idosa, né? No corredor, por exemplo, a gente tem a opção de ter iluminação indireta e direta. Então, de noite eu não preciso ter toda a iluminação acesa, eu posso só deixar uma iluminação indireta. Dentro também do design salatogênico, eu trago o design biofílico, que é a conexão com a natureza, que é bem importante a gente trazer tanto diretamente quanto indiretamente. Então, aqui é um projeto que a gente fez, que está em construção em Itajaí, os jardins terapêuticos, né? A importância da gente trazer dentro do hospital, seja na cobertura ou em alguma outra laje, que a gente possa trazer esse espaço, que tanto o funcionário quanto o paciente, o acompanhante possa utilizar desse espaço, né? Aqui eu trago uma clínica de oncologia que a gente fez também. Na verdade, essa parte dos fundos da casa era abandonada e tinha uma jabuticabeira. E daí, quando a gente foi fazer a ampliação da clínica, o cliente queria até tirar tudo para poder aumentar. Eu falei, não, vamos manter essa jabuticabeira e vamos criar aqui um jardim interno, que o paciente possa fazer uma quimioterapia, né, tá ali debilitado, fazendo tratamento e podendo ver a natureza, né? Então, eles toparam em perder área e, e ganhar na qualidade e na experiência do paciente. Aqui a gente trouxe também, a gente sabe que dentro do hospital é muito difícil a gente trazer o design biofílico vivo, né, digamos assim, né, as plantas vivas. Então a gente simula, então no corredor através do céu, então é uma simulação da área externa, e no leito de UTI a mesma coisa, o paciente nem sempre está em coma, né, nem sempre está sedado, então a gente traz essas imagens que ficam ali no teto, que são desligadas, né, obviamente no período noturno, para não ficar atrapalhando ali o paciente, mas que traz uma distração de alguma forma. E uma outra linha também de pesquisa que eu acho que é muito importante é a gente trazer espaços que favoreçam estados meditativos e potencial terapêutico. Por que isso? A gente pensa muito no espaço, nos fluxos, mas, de fato, o quanto as pessoas estão relaxando, o quanto as pessoas estão
conseguindo, né, sair daquele modo atencional o tempo todo, né, com as amígdalas ativadas no cérebro, né, e muito cortisol, muito estresse. Então, aqui a gente traz um pouco dos estudos do Stephen Kaplan, né, que ele traz essa teoria que sugere que a fadiga da atenção resultante dos esforços mentais prolongados ou estresse pode ser aliviada ao se expor à natureza, né, como eu trouxe a questão do design biofílico. Então, ele destaca 4 características para esse estado meditativo e potencial terapêutico nos ambientes. Então, a fascinação, que é uma atenção fluida, espontânea, você não precisa se esforçar muito para poder meditar ou ter um relaxamento, né? Estar longe, ou seja, você conseguir se distanciar mentalmente das demandas cotidianas, e a gente sabe que isso é muito difícil, a gente fica o tempo todo no celular, conectado, né? Então, é algo que é muito difícil de conseguir. Extensão, então a sensação de imersão em outro mundo, né? Coerente e rico de estímulos. E a compatibilidade, que é o alinhamento entre os objetivos da pessoa e as possibilidades oferecidas pelo ambiente. Aqui eu trago alguns exemplos, né? Então, o que a gente pode ter como tópicos do que Kaplan falou? Acolhimento, então, ter um ambiente que acolhe e não afasta. Aroma, então, a gente conseguir, através, né, do conforto olfativo, estimular os nossos olfatos através do aroma. O nosso conforto visual, né? A arte, a luz, conforto acústico, som, cores materiais junto com conforto visual também, limpeza, principalmente, isso é uma coisa assim que não tem como a gente não pensar num ambiente limpo e às vezes eu falo assim, não é só um ambiente limpo de higiene, é um ambiente limpo de visual, né? Da gente não ter não ter bagunça, digamos assim, né? Mobiliário, ergonomia, que é muito importante, né? Os mobiliários serem compatíveis ao desenho humano, natureza, privacidade, silêncio, né? Promover espaços que a gente possa ter silêncio, que isso é muito difícil, né? A gente sabe que é bem difícil conseguir ter espaços assim. Temperatura, né? Então, ter espaços que a gente possa ter e não estar muito quente ou não estar muito frio, porque isso é algo que incomoda, né? O conforto térmico é algo que incomoda muito. A gente viu agora o verão, a gente teve um verão intenso e realmente aí você liga o ar-condicionado e fica muito frio. Aí você desliga o ar-condicionado e fica muito quente. Ah, não há um humor que aguente, né? E vista para o exterior. Aqui um exemplo de um hospital em Singapura com muito verde, né? Isso aqui é o sonho de consumo da gente, né, de poder fazer um projeto assim. Espaços que a gente possa ter ao longo do hospital, então, mini esperas, áreas de encontros, né, que as pessoas podem se encontrar no meio de um andar de internação ou em algum outro andar dentro do hospital. E principalmente também ter esse cuidado com o pessoal do administrativo, o pessoal da gerência, que fica ali nas áreas administrativas e muitas vezes ou ficam em áreas que não tem janela, no subsolo, né? Enfim, a gente tem que se preocupar em trazer vistas para essas pessoas em conforto térmico, em conforto visual, principalmente, né? Luz natural. E, para finalizar, eu queria deixar aqui uma indicação de um livro que eu li esse ano e eu gostei demais. Ele não tem nada a ver com hospital, ele não tem nada a ver com arquitetura, porém, ele tem tudo a ver com experiência, né? Chama Hospitalidade Racional. Não sei se alguém que está assistindo a palestra já leu, mas o título dele diz assim: o extraordinário pode dar às pessoas mais do que elas esperam. E eu trago algumas frases desse livro que para mim foram, claro, eu marquei quase que o livro inteiro, né? Praticamente, eu gosto de livro físico, eu fico marcando. E as principais, assim, que mais me chamaram a atenção. O serviço preto e branco está sendo feito com competência e eficiência. A técnica a gente domina, né? E a hospitalidade, ela é colorida.
ela faz as pessoas se sentirem bem com o serviço que está sendo prestado. Ela faz diferença, né, no que você está oferecendo. Uma outra coisa também que eu achei muito interessante foi: não víamos os clientes como um bando de pessoas procurando o que comer. Nós os víamos como frequentadores de museus, pessoas em busca de uma aventura. Por quê? O Will Guidara, ele era dono de um restaurante que tinha estrela Michelin e tudo mais, mas eles tinham uma cafeteria dentro do MoMA, em Nova York. E aí, eles não viam as pessoas ali como uns tomadores de café, mas viam eles como frequentadores do museu. Então, isso faz toda a diferença quando você vê o teu cliente de uma forma diferente, né? E as pessoas esquecerão o que você fez, elas esquecerão o que você disse, mas nunca esquecerão como as fez sentir. Isso me tocou muito, porque quando eu faço o projeto e esse projeto é executado e as pessoas vêm dizer para mim que se sentiram muito bem no espaço, para mim já assim, é o meu propósito, né? Muito mais do que só atender o meu cliente, é saber que as pessoas se sentem bem nos espaços que eu projetei, né? Isso para mim é fundamental. E por último, temos a oportunidade de fazer magia em um mundo que precisa desesperadamente de um pouco mais dela. Então é isso, a gente precisa, além da técnica, pensar irracionalmente em como que a gente pode proporcionar uma experiência diferente para as pessoas, né? Então, com isso eu fecho a minha apresentação, fico à disposição para perguntas, e aí tem o meu contato, meu e-mail, quem quiser falar comigo, à vontade, pode entrar no LinkedIn, conectar comigo também. Patrícia, obrigada pela apresentação. Nós estamos com 355 pessoas. Temos muitos elogios aqui para sua apresentação, né? Acho que você conseguiu demonstrar o quanto a gente pode deixar os ambientes mais acolhedores, né? Então, como eu falei lá no início, aquele primeira imagem que você mostrou é exatamente o que eu sentia lá na minha época da faculdade, né? E hoje a gente tem a honra de estar em ambientes melhores, né? E o quanto que isso faz a diferença para o paciente, né? Então, Com realmente certeza. muda muito a experiência do paciente. Te convido também para você é, ir até a maternidade, tomar um café com a gente e conhecer o nosso ambiente. Eu quero muito, porque como eu falei para você, os meus clientes, que a gente está fazendo uma maternidade para eles em Itajaí, eles foram e eles amaram, e eles tiraram foto e fizeram a visita técnica, e eles, nossa, só elogios com a maternidade. Eu falei, eu preciso ir lá. Combinado. Então, assim que você estiver por aqui, a Obrigada. gente vai te receber e também te escutar um pouquinho. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, que tem A algumas gente perguntas. tem bastante coisa por aqui. Doutor Darzé e Patrícia, eu vou tentar trazer aqui, né? Vou começar pelo doutor Darzé, tem uma pergunta aqui, o Heitor, que aspectos da nossa governança ainda sabotam a excelência na experiência do paciente? Falando de governança e liderança. Doutor Darzé, aí para já Vocês começar a conseguem me falar. ouvir? Conseguimos sim, doutor. Olha, eu estou aqui em deslocamento. Se vocês não conseguirem me ouvir, me avisem que eu me reposiciono aqui. Mas se eu entendi bem a pergunta, é que aspectos nocivos da governança podem prejudicar a experiência do paciente? Foi essa a pergunta? Exato, exato. Bom, eu acho que, obviamente, a má governança, né? A antigovernança, né? Ou não respeito à governança. Então, um ambiente caótico, com um sistema de comunicação frágil, com um processo decisório sem clareza, sem estrutura. Eu gosto sempre de citar aquele projeto Aristóteles, do Google, acho que é uma boa referência para todos nós, onde eles
eles identificaram 5 elementos que conseguiu identificar o time de mais alta performance dentro da Google, tanto de vendas quanto de desenvolvimento. E dos 2 elementos, entre os elementos fundamentais, além de psicologia psicológica, psicologia, segurança psicológica, a clareza e estrutura era um elemento fundamental. A gente já falou de confiança, que também estava nessa lista. Mas clareza e estrutura significa exatamente boa governança. Que as pessoas sabem o que se espera delas, quais são suas atribuições, a quem deve se reportar, como as decisões são tomadas, se por consenso, por maioria. Então, eu acho que não existe dentro da governança um elemento tóxico ou nocivo, e sim a antigovernança, ou a falta de governança é que prejudica a experiência do paciente. Exato. A Edmondson escreveu muito no livro dela, né, sobre segurança psicológica, e ela cita muito o projeto Aristóteles do Google, né? Então, ela foi com foco em buscar por que instituições, né, doutor, que tinham maior número de notificações de eventos adversos, algumas instituições com muitas notificações e outras instituições sem tantas notificações assim, e o diferencial que ela encontrou foi exatamente isso. E ela se aprofundou nesse projeto, ela foi uma grande incentivadora e eu recomendo a leitura. A Ana Caroline, ela não fez uma pergunta, mas ela diz que a contribuição, né, é extremamente importante dentro do cenário para melhor experiência, é a gestão emocional das equipes, né, o quão isso é importante. A gente está com a chegada aí, com a reformulação da NR1, eu acho que todo mundo está discutindo muito sobre isso, o olhar para o outro, então a Patrícia traz isso na estruturação do ambiente, e que ele é curativo não só para os pacientes, mas para quem passa, né, grande parte do tempo trabalhando, desenvolvendo atividades laborais nesses ambientes que são pensados para o humano, né, com cores mais claras, e ela fez uma linha do tempo genial, onde a gente conseguiu ver aí ao longo das últimas 5 décadas como isso foi mudando, mas como ainda temos passos, né, em direção a trabalhar com ambientes curativos. O Leopoldo pergunta, considerando as tendências futuras, doutor Eduardo, quais as habilidades de liderança que o senhor acredita que serão indispensáveis para transformar a experiência do paciente nos próximos anos? E diante dos desafios aí que a gente tem com as novas gerações. Gisele, Leopoldo, eu não tenho dúvida nenhuma, na minha humilde opinião, de que, sem desprestigiar as habilidades gerenciais tradicionais, mas eu acho que inteligência emocional é, é, deve ser o foco futuro, deve ser o foco presente, porque é a menos desenvolvida e talvez a mais importante das habilidades no mundo que a gente vive, né? Na era que a gente vive. É preciso entender as nossas emoções, é preciso saber gerenciá-las, é preciso capturar isso no outro, saber o momento certo de intervir, como intervir para cada pessoa, para cada grupo. Eu acho que a inteligência emocional é um conjunto de habilidades que a gente precisa desenvolver e vai fazer a diferença no futuro, sim. Exato. Tem uma pessoa, doutor Lucas Medeiros, é um médico, um neurologista, e ele estuda muito sobre ciência comportamental, e ele fala sobre economia comportamental, né? A necessidade de nos desenvolvermos como economistas, né? Do nosso comportamento, entender onde a gente deposita emoções, onde a gente economiza, onde a gente coloca mais força, e o controle e equilíbrio emocional é muito importante. Patrícia, aqui o Armando perguntou como poderia comentar sobre o uso dos 5 sentidos na neuroarquitetura e como a negociação entre regras e normas da SCIH, isso é possível ser implementado? Uma ótima pergunta, porque a gente tem algumas barreiras, né, seja pela SCIH ou pela vigilância sanitária também. O que a gente tem feito, assim, é muito a questão, por exemplo, do design biofílico, né, que você tem a questão do conforto visual, né, que é por onde você vê a natureza, se conecta com a natureza, a gente traz a questão da simulação,
seja através de imagens. Isso a gente tem estudos científicos que demonstram que você trabalhar com imagens, mimetização, trabalhar com os acabamentos. Hoje a gente tem porcelanato, MDF, que é lavável, né, que não tem problema com a questão de higienização, imitando madeira, enfim. Então, algumas coisas a gente sabe que é difícil a gente estimular 100% todos os sentidos, né? Mas eu acredito que talvez o mais difícil seja o olfato, porque o olfato ele é uma coisa muito particular. Então, assim, a gente sabe que aromas da natureza, lavanda, alecrim, né? E tem diversos estudos que trazem, né, algumas sugestões sobre como isso impacta dentro do nosso sistema nervoso, mas também dentro de hospital é complicado, né? Então, o que a gente tem que fazer é minimizar os efeitos, por exemplo, dos cheiros, né? Então, a gente não ter o cheiro ruim ou aquele cheiro que incomoda demais, mas dá para trabalhar sim com os 5 sentidos. Então, ter um conforto acústico, você trabalha com a questão da audição, ter um conforto visual, trabalhando com a iluminação natural, com as imagens da natureza, um tato, né? A gente ter aqui a sensação na hora que você, o toque, né? E às vezes a gente sente o tato pelo olhar, porque a gente sabe quando tem textura, quando não tem textura. Então, tudo isso é possível trabalhar assim. Inclusive, eu tenho um artigo científico que eu escrevi na revista IPH, Instituto de Pesquisas Hospitalares, se não me engano, é a edição 19. Ali, o meu estudo, inclusive, foi sobre os 5 sentidos e a neuroarquitetura. Aí, se quiserem, vocês podem baixar, é gratuito, está dentro da revista. Boa. Já coloquei até aqui no chat. E já respondeu, inclusive, a pergunta da Cris Lane, que era sobre como proporcionar melhores experiências. Ela é recepcionista de um hospital e está estudando administração e perguntou como que poderia proporcionar melhores experiências. Teve alguém que perguntou um exemplo, a gente não vai conseguir discorrer sobre isso aqui, mas eu convido a todos que tenham interesse se aprofundar um pouquinho mais. A gente tem 2 oportunidades dentro do IDOR, tanto o curso de curta duração, que a gente tem uma turma que está fechando agora para junho, e tem também a pós-graduação que começa em agosto. E eu faço um link com uma pergunta que colocaram aqui: como posso conduzir uma análise de experiência do paciente dentro de uma clínica diagnóstica? A gente tem métodos, né? A experiência do paciente, ela é algo que no passado era tão subjetivo, e essa subjetividade, hoje em dia, é utilizado aí muitas falas, né, que trazem o tema como se fosse uma moda, e ela não é. Existe método para que a gente trabalhe a experiência do paciente e as melhorias, assim como como mensurar e diagnosticar esses itens dentro das nossas instituições. São muitas perguntas que a gente tem por aqui. A gente tem mais de 25 perguntas, muitos elogios. Doutor Darzé, Patrícia, muito obrigada. Eu vou pedir, então, para que a equipe de apoio do IDOR faça a extração dessas perguntas e a gente vai direcionar para os palestrantes, e dentro da medida do possível eles vão responder, né, para que a gente consiga atender a todos aí. E agora, 20h33, a gente tem o compromisso aí com o horário de todos que estão aqui. Eu estou super ansiosa. A gente teve um boom aí de cadastro de nomes e telefones para o sorteio. A equipe de apoio do IDOR, se puder, então, obrigada, Letícia. Muito obrigada a todos aqui. Rosineide, parabéns a todos envolvidos. Obrigada pela participação de todos. Agora a gente vai seguir para o nosso sorteio. E aí, só dizendo o sorteio, então, a gente vai fazer o sorteio de 2 livros hoje. A gente vai pegar o contato dos contemplados, o IDOR vai entrar em contato com todos vocês, né, que foram sorteados. A gente vai pegar o endereço, postar o prêmio,
E depois a gente vai pedir para que vocês mandem uma foto para que a gente consiga colocar no nosso site. Fiquem aí, equipe de apoio. Vamos ao sorteio. Vamos lá. Sortear, sortear agora. Essa é a melhor hora. 144, número 144 foi o primeiro sorteado, número 144, o primeiro sorteado. 144, quem seria? Obrigada, Gleice, Bianca, Karine, obrigada, Audrey, Cláudia, Patrícia, Gisele. 144, então, doutora Ana Buter. Parabéns! Que maravilha! Meus parabéns, doutora Ana Buter. Agora vamos para o segundo sorteado e último da noite. Vamos lá, sortear agora. 189, 189, vamos ver. A charada Patrícia, eita, já estão aqui, ó. Maravilha, maravilha. Amanhã espero todos vocês aqui. Amanhã a gente vai falar sobre engajamento de equipe de pacientes. Lion Dil foi o sorteado 189. Parabéns, Ana Buter e Lion. Na noite de hoje foram os sorteados. A equipe do IDOR vai entrar em contato com vocês para pegar o endereço e a gente conseguir postar o prêmio aí de hoje. Amanhã estaremos aqui novamente às 19 horas, marcado aí pontualmente, trazendo os nossos debatedores e moderadores para falar sobre engajamento de equipes e pacientes. Também disponibilizaremos literatura, muitos insights. Eu agradeço imensamente, em nome da comissão organizadora, a participação de todos, agradeço o apoio do IDOR, agradeço a Patrícia D'Alessandro e o doutor Eduardo Darzé, que participaram aqui, Kelly Pina, muito obrigada pela sua moderação, pela sua generosidade, pelo seu empenho. Boa noite a todos, que essa seja uma semana extraordinária, que a gente participe desse processo de transformação tão necessário. Vamos, então, amanhã, com esse compromisso firmado de estarmos aqui novamente às 19 horas. Tragam amigos, familiares, pessoas, somos todos nós, né? Todos nós somos ou um dia seremos pacientes. Eu falo que esse movimento é um movimento em que a gente constrói uma poupança, a poupança de transformar a experiência humana na saúde para que nós possamos um dia, né, além de proporcionar melhores experiências para os nossos pacientes, para os nossos familiares, para nós mesmos, né, que atuamos, então, de forma direta ou indireta nesse cuidado, mas que principalmente um dia, se a gente seguir neste caminho, a gente vai ter aí a transformação tão necessária dessas experiências durante o contínuo do cuidado nesse ecossistema e que um dia nós iremos também utilizar, com certeza, se já não utilizamos, né? Então, boa noite a todos, muito obrigada, IDOR, novamente, pelo apoio e até amanhã. Tchau, tchau. Um beijo no coração de vocês.